A gente recebeu o convite esses dias aí do pessoal do Saúde com Dilma para falar um pouco sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade, né, que a gente publicou uma portaria na última semana e teve muitas repercussões, as pessoas comentaram bastante em alguns espaços e sentiu-se a necessidade de que a gente precisaria fazer um diálogo para detalhar um pouco melhor o que está vinculado ao programa, quais são as ideias do Ministério, quais são os conceitos básicos nos quais estamos trabalhando no desenvolvimento, na formulação do programa, algumas diretrizes elementares e abrir espaço para que as pessoas possam perguntar, para que a gente possa dialogar e aí esclarecendo algumas coisas que talvez sejam bastante importantes para que a gente possa, na medida do possível, ir socializando as questões relacionadas ao programa, fazendo com que cada vez mais pessoas possam debater, discutir, opinar, criticar, enfim. Aquilo que de costume a gente faz na hora que a gente está formulando e desenvolvendo uma política pública num ambiente democrático. Bom, para falar um pouco do programa, antes da gente entrar concretamente para as perguntas, questionamentos e algumas considerações a respeito do programa, eu queria falar um pouco sobre o seu contexto, como é que a gente está pensando, como é que a gente está desenvolvendo toda essa história, desde o início da atual gestão do Ministério da Saúde, da Secretaria e, portanto, do Departamento de Atenção Básica. A gente já tem aí um desenvolvimento histórico importante a respeito da atenção básica no país. Nós tivemos avanços significativos desde que conseguimos implantar o Sistema Único de Saúde a partir da Constituição de 88. E de lá para cá, nós atravessamos uma série de problemas, mas a gente conseguiu, do ponto de vista histórico, superar a maior parte deles, só que muitos deles ainda permanecem e nos incomodam bastante, por isso, a partir do diálogo também histórico, a partir do acúmulo de vários segmentos da sociedade, das pessoas que estão vinculadas ao sistema único de saúde, aos gestores, profissionais, usuários e assim por diante, nós fizemos aí um debate, um acúmulo a respeito daquilo que era necessário a gente enfrentar de maneira bastante direta para que a gente pudesse fortalecer e qualificar não só a atenção básica, mas aí nesse esforço coletivo e conjunto de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, desde janeiro, fevereiro, nós temos empreendido um debate bastante intenso no âmbito do Ministério da Saúde e com diversos atores, sobretudo os nossos parceiros de gestão, né, o CONAS, o CONASEMES, aí representando os secretários estaduais e os secretários municipais de saúde. E o que nós temos hoje, a partir da publicação da portaria e todo o acúmulo que se tem, não só no texto normativo, no texto formal do programa, que aparece ali na portaria, mas tudo que vem em seguimento a isso, nós temos aí uma série de coisas importantes que vão, no nosso entendimento, contribuir bastante para o fortalecimento da qualificação da atenção básica no nosso país. Uma questão, uma delas, né, é que nós tivemos, nos últimos 15, 16, talvez 17 anos, um aumento significativo da cobertura de atenção básica em todo o país, sobretudo a cobertura da estratégia Saúde da Família, que nas últimas gestões e na atual gestão também tem sido tratado como um modelo prioritário de organização da atenção básica. Mas, mesmo com esse avanço, com o aumento da cobertura, muitas questões foram sendo colocadas. E isso, naturalmente, acontece no processo de implantação e fortalecimento de qualquer política pública, seja na saúde ou em outras áreas em que o Estado resolve interferir, chamar para si a responsabilidade, no sentido de oferecer à população alguma coisa que é entendido do ponto de vista da sociedade como importante, não deixar o mercado único exclusivamente ofertar. Do ponto de vista específico da estratégia Saúde da Família, várias questões foram sendo colocadas, sobretudo a questão do provimento e da fixação dos profissionais médicos. Isso é uma questão que todos nós conhecemos com bastante profundidade, porque nós convivemos com isso de maneira bastante intensa no nosso cotidiano da gestão e das pessoas que estão diretamente vinculadas ao serviço de saúde. Então, isso é uma questão que nos incomoda bastante e que
logo que começamos a fazer esse debate, como é que nós poderíamos investir de maneira mais aprofundada em questões relacionadas à qualificação da atenção básica, esse foi um ponto muito importante. Ao mesmo tempo, a questão da qualificação da atuação dos profissionais em uma série de dimensões. Para ficar um exemplo, a gente podia pensar aqui na questão do acolhimento, na questão da necessidade de os profissionais das unidades básicas de saúde se sentirem preparados e qualificados para poder fazer o acolhimento com qualidade, no momento em que o usuário precisa, no momento agudo, e assim por diante. Então, nós fomos discutindo para o enfrentamento dessas questões uma série de possibilidades que talvez pudessem permitir que a gente qualificasse a atenção básica. Estou dando alguns exemplos aqui de maneira relativamente simplista, mas é só para fazer essa fala inicial, e aí ao longo da nossa conversa a gente vai poder ter a oportunidade de discutir algumas questões de maneira mais aprofundada. E ao mesmo tempo, uma questão que está sendo colocada de maneira cada vez mais veemente é a necessidade de a gente tratar de maneira diferenciada aquilo que é esforço, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista da atuação dos profissionais de saúde. E isso remete à discussão, debate sobre o pagamento por desempenho, a necessidade de nós reconhecermos os esforços e aquilo que tem sido feito por nossos profissionais e gestores. Então, nesse contexto, eu estou tentando simplificar aqui um pouco, surgiu aí a ideia de criar um programa nacional aí, coordenado pelo Ministério da Saúde, de ampliação do acesso e da qualificação da atenção básica. Um elemento importante que está aí por trás desse programa também é que a gente passa, a partir de agora, reconhecer que nós temos diversificadas maneiras de organizar a atenção básica no país, e isso significa dizer que nós estamos agora partindo de uma certa perspectiva de que nós temos que olhar muito mais para aquilo que se produz de fato do ponto de vista dos resultados que as equipes de atenção básica conseguem produzir em termos de acesso e qualidade do seu serviço, e muito menos para o modo como ela se organiza. Obviamente, eu já disse aqui agora há pouco, e reforço a ideia, eu acho que essa é uma ideia muito importante que a gente precisa reforçar em cada instante, que a organização da atenção básica via estratégia de saúde da família tende a produzir melhores efeitos e a gente aposta muito nessa ideia. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que existem outras maneiras de organização da atenção básica que podem também produzir efeitos ou produzir resultados bastante positivos. Então, uma perspectiva importante inicial que o programa tem é essa, de que a gente vai agora olhar muito mais, no âmbito do programa, obviamente, olhar muito mais para os resultados que as equipes de atenção básica, com o apoio da gestão municipal, produz, e olhar menos para o modelo na qual ela se organiza. Além disso, que isso é uma novidade importante quando a gente pensa do ponto de vista daquilo que vem sendo desenvolvido no âmbito da política de atenção básica no país, uma questão muito importante é que nós vamos agora permitir a possibilidade de fazer transferências de recursos aos municípios vinculados àquilo que é produzido em termos de resultados pelas equipes de atenção básica em todo o país. Então, o Ministério da Saúde apresenta uma proposta para a sociedade brasileira, para gestões estaduais e municipais, para os profissionais e usuários, de que nós estamos sim dispostos a ampliar de maneira significativa os recursos destinados à atenção básica, porém, esse repasse de recursos vai estar vinculado àquilo que é produzido de maneira bastante concreta pelos gestores e pelas equipes de atenção básica. Isso está desenhado uma certa engenharia e arquitetura do programa, que a gente vai ter a oportunidade aqui de discutir ao longo dessas próximas 2 horas, para a gente poder entender um pouco do seu detalhamento e como é que isso vai se constituir, como é que isso vai operar na prática, reconhecendo aqui algumas das limitações que estão relacionadas, por exemplo, à nossa possibilidade de ter a informação com qualidade, a possibilidade da gente ter informação em tempo hábil, com agilidade, para que a gente possa ir tomando as decisões que são necessárias
dentro de uma política estratégica como essa, que é vincular a transferência de recurso para as gestões e para os municípios a partir dos resultados ali produzidos. Então, assim, de uma maneira bastante geral, para eu não ficar aqui muito tempo falando nessa parte introdutória, eu acho que a gente já poderia começar a ir abrindo algumas perguntas, e na medida em que as perguntas forem aparecendo, a gente vai aprofundando cada um dos temas que estão vinculados ao programa. Bom, então a primeira pergunta que nos aparece aqui é a pergunta do Pedro, que pergunta aqui que uma preocupação que surgiu, né, na avaliação da portaria, é a questão dos critérios para a construção dos chamados blocos homogêneos de municípios para comparação e avaliação. Bom, Pedro, acho que essa é uma importante pergunta, né? Ela já está lá bastante, do ponto de vista da estrutura e organização do programa, está vinculado à terceira fase do programa, né, que é a fase de avaliação externa. A ideia inicial que nós tivemos é que nós iríamos constituir aí uma lógica de calcular a partir das médias alcançadas por todas as equipes que aderiram ao programa, comparações entre elas, independentemente do espaço, do contexto geográfico na qual, o administrativo na qual ela está inserida. Só que a partir do avanço do diálogo, sobretudo com o CONASEMES, surgiu aí a preocupação de que nós deveríamos necessariamente, para que nós pudéssemos fazer comparações apropriadas e ajustadas às diversas realidades do país, nós deveríamos aí constituir o que a gente está chamando de estratos de municípios, para que a gente pudesse comparar, ou para que a gente possa comparar as equipes que estão nos municípios com características similares. Então, nós temos uma proposta de desenvolver ou de desenhar esses estratos a partir de critérios que vão assegurar aí aspectos de equidade para fazer essa comparação. Então, nós estamos, a proposta que vale dizer, não está completamente fechada ainda, a gente vai ter uma etapa de discussão e negociação no GT de atenção à saúde da Comissão Intergestores Tripartite, mas a gente tem uma proposta que se assemelha muito àquela que foi aprovada no âmbito da CIT para o reajuste do PAB fixo, que também foi uma coisa que saiu agora recentemente. A ideia é, nós mobilizamos uma série de variáveis de natureza socioeconômica e fomos agrupando os municípios a partir desses aspectos socioeconômicos, constituindo aí blocos ou estratos de municípios para que a gente pudesse fazer repasses diferenciados na medida em que os municípios necessitam ou estão em condições que nos levam a crer que necessitam de um maior investimento do ponto de vista dos repasses de recursos do governo federal. Então a nossa proposta é utilizar esse mesmo desenho que considera variáveis tais como PIB per capita, percentual de pessoas, de famílias abaixo da linha da pobreza, IDH, densidade demográfica, que são indicadores variáveis clássicas usadas quando a gente tem essa intenção de tentar fazer ajustes considerando aí aspectos de contexto, do espaço, para assegurar aí a chamada equidade. Então, na nossa proposta nós temos hoje 6 estratos de municípios, né, considerando aí porte populacional, densidade demográfica e essas variáveis que eu acabei de mencionar. E isso quer dizer que quando a gente for comparar uma equipe para efeito de categorização, classificação e certificação, que portanto será utilizado para o pagamento ou para a transferência de mais ou menos recursos vinculados ao programa, vamos comparar equipes que estão mais ou menos nas mesmas condições, considerando as variáveis socioeconômicas. Bem, uma outra pergunta aqui é a pergunta do Felipe. Como será a avaliação de desempenho? Como é que vai se dar esse elemento de comparação? Bom, a avaliação de desempenho para gerar a certificação, para gerar a categorização da equipe,
que vai significar ela acessar mais ou menos recursos, ou melhor dizendo, o gestor acessar mais ou menos recursos vinculados ao desempenho daquela equipe, vai se dar considerando alguns aspectos. O primeiro deles é que no momento da contratualização ao programa, cada equipe vai se comprometer com uma série de ações que estão vinculadas à ampliação e melhoria do acesso da qualidade e também vai se comprometer com o alcance de um conjunto de resultados vinculados a indicadores no momento da contratualização. Então essa é a primeira dimensão. Nós estamos discutindo também uma discussão que está em curso com a CIT. Nós estamos aí com a proposta de 24 indicadores que vão ser utilizados para avaliação de desempenho das equipes, né? Elas contratualizam e no final do processo, quando elas pedem a avaliação externa, a gente vai olhar o desempenho dessas equipes a partir desses indicadores e daí será atribuído um peso, uma nota de acordo com o seu desempenho. E a outra dimensão é uma verificação in loco, um conjunto de padrões de qualidade, que são padrões também que, em geral, padrões clássicos que vão apontando aí a qualidade do serviço, a oferta de uma série de questões que a gente está tratando como questões vinculadas intimamente aos princípios da atenção básica. Então, juntando essas duas dimensões, resultados dos indicadores contratualizados e o resultado a partir da verificação dos padrões que um avaliador externo vai verificar em cada equipe, em cada unidade básica de saúde, a gente vai ter uma nota final, um score final da equipe. Uma vez que a gente tem essa nota da equipe, a gente vai calcular a média desse score, o conjunto de equipes que estão no mesmo extrato, como eu falei agora há pouco, e a partir disso a gente vai verificar como é que essa equipe está em relação às demais equipes. E aí a gente tem algumas regras para categorizar as equipes em 4 faixas. A primeira faixa a gente chama de insatisfatória, na qual a equipe tem um resultado que está abaixo de um desvio padrão da média das equipes que estão no mesmo extrato. Nesse caso, a equipe ela perde o incentivo inicial que ela passa a receber no momento da adesão ao programa, que é de 20% do componente de qualidade do PAB variável, né, que hoje, de acordo com aquilo que também já foi pactuado e com as possibilidades orçamentárias do Ministério, significa R$ 1.300. Né? Então, toda equipe, no momento que aderir ao programa, vai receber R$ 1.300. Se ela for classificada nessa categoria de insatisfatório, ela perde esses 20%, assume um termo de ajuste e no intervalo de 1 ano ela vai ser novamente avaliada, novamente vão ser verificados esses padrões de qualidade para ver se ela sai dessa condição. Bem, uma segunda categoria é a categoria de regular. Isso significa que a equipe, em relação ao conjunto de equipes do mesmo extrato, teve um resultado abaixo da média até um desvio padrão negativo. Nesse caso, a equipe mantém os 20% do componente de qualidade, mas também faz uma recontratualização, aí se comprometendo a desenvolver algumas ações que no intervalo de tempo de 1 ano serão verificados para a gente avaliar se a equipe se mantém ou muda de extrato ou de categoria. De extrato não, de categoria. A terceira categoria é o bom, né, que significa que a equipe teve um desempenho acima da média até um desvio padrão e ela passa a receber, ao invés de 20% do componente de qualidade do PAB variável, ela passa a receber 60%. E a quarta categoria, que é a categoria ótima, a gente vai classificar as equipes nessa categoria quando elas conseguem obter um resultado acima de um desvio padrão da média das equipes no mesmo extrato. Então, essa é a engenharia, esse é o desenho que está previsto já na portaria e que a gente está desenhando do ponto de vista mais minucioso para poder apresentar e ficar mais claro no manual instrutivo do programa que nas próximas semanas será publicizado para que as equipes possam conhecer com maior detalhamento essa engenharia e, portanto, aderirem ao programa. Bom, uma próxima pergunta, que é uma pergunta do Felipe Proenço. Ele pergunta: a adesão pode ocorrer somente pela manifestação do gestor
ou qual é o papel da equipe? Olha, o programa ele está desenhado para que haja uma adesão compartilhada, tanto do gestor municipal quanto uma adesão da equipe. Né? No limite, né, do ponto de vista da nossa menor unidade para contratualização, a gente está nos relacionando com a equipe. Então, para explicar de maneira bastante breve como é que vai funcionar essa dinâmica, o gestor vai entrar num programa que a gente está desenvolvendo para esse processo de contratualização e para o acompanhamento do programa, um sistema de gestão do programa, que nas próximas semanas também vai ser liberado, né, para a gente começar a etapa de adesão ao PMAC. Então, o gestor entra nesse programa, realiza um cadastro, verifica quais são os compromissos, as regras do programa, o conjunto de indicadores que serão contratualizados e manifesta o interesse em participar do programa. No momento em que o gestor faz isso, ele libera suas equipes de atenção básica a começarem o seu processo de contratualização com o PMAC. Nesse instante, a equipe pode acessar esse mesmo sistema de gestão do PMAC, vai olhar também quais são os compromissos que a equipe assume, vai olhar os indicadores que ela vai ter que se comprometer ou vai ter que assinar um compromisso de realizar ações no sentido de alcançar esses indicadores e dali gera um termo de compromisso na qual o responsável pela equipe assina esse termo de compromisso e encaminha ao gestor municipal. A partir daí, o gestor municipal vai ter com clareza quais são as suas equipes, né, que estão dispostas a aderir ao programa, e ele volta para o sistema de gestão do PMAC, sinaliza quais são as equipes que ele pretende aderir do ponto de vista da gestão municipal, assina um termo de compromisso municipal ali, prevendo também todos os compromissos e indicadores que o gestor municipal vai ter que passar, desenvolver ações no sentido de alcançá-los, e nesse momento, do ponto de vista formal, o gestor municipal e as equipes ali contratualizadas passam a receber aí o montante de recursos de incentivo para adesão ao programa, esses 20% que eu acabei de mencionar, aí então formalmente participantes do programa. Uma etapa posterior, mas que não vai ficar condicionada à adesão ao programa, é a necessidade de apresentação e debate dessa adesão no Conselho Municipal de Saúde, na Comissão Intergestores Regional e na Comissão Intergestores Bipartite. Então, essa adesão tem a necessidade de ela ser homologada ali na CIB, mas não com um caráter de aprovação ou possibilidade de veto, mas no sentido de pactuação, de discussão, de informação e conhecimento, para que o conjunto dos atores que conformam aí a gestão do Sistema Único de Saúde possam, de alguma maneira, acompanhar e entender o que está acontecendo e também se comprometer com um conjunto de ações para que a gente consiga obter sucesso e êxito aí com o programa. Então, só para reforçar a ideia, no momento em que o gestor municipal acessa o sistema de gestão do programa, do PMAC, e assinala que aquele conjunto de equipes aderiram e já assinaram um termo de compromisso, isso ele vai precisar fazer o carregamento eletrônico, né, o upload no sistema, a gente formalmente vai publicar uma portaria aí assegurando os repasses contínuos mensais desses 20% do componente de qualidade do papo variável. Bom, agora a gente tem uma pergunta aqui da Emanuele Paulino. Bem, além do preenchimento do formulário eletrônico, o gestor vai assinar algum termo de compromisso, então é isso. Ele preenche lá, do ponto de vista do cadastro, né, é um procedimento bastante simples. Né? É cadastro, para que a gente possa estabelecer um canal de comunicação com gestores e equipes que aderiram ao programa, verificação dos compromissos e indicadores, apontamento de desafios, né, para o aperfeiçoamento da qualidade da atenção básica, e o próprio sistema já vai gerar um arquivo em PDF com essas informações para o gestor assinar, escanear o termo de compromisso e fazer o carregamento eletrônico no ambiente do próprio programa.
Bom, agora a gente tem uma pergunta aqui da Lídia Santos, com relação aos municípios que estão em desacordo com a portaria 648. Terão prejuízos? Bom, a portaria 648 é a Política Nacional da Atenção Básica e todo o programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, naturalmente, necessariamente, respeitará o conjunto de regras e normas que estão previstas ali na portaria 648. Cumpre lembrar aqui que também a gente está vivendo um momento de reformulação da Política Nacional de Atenção Básica, onde a gente está discutindo isso também de maneira tripartite, né, uma série de reuniões com o CONAS, com o CONASEMES, em discussões, em viagens que a equipe do departamento tem feito por todo o país, um debate contínuo com municípios e estados. Então, a gente está fazendo uma série de mudanças que são importantes para que a gente possa ajustar esses problemas que eu mencionei lá inicialmente, para que a gente possa avançar e dar um salto de qualidade do ponto de vista da nossa política de atenção básica. Bom, até hoje nós vamos respeitar, né, isso é fundamental que seja feito, tudo aquilo que está previsto na portaria 648. E uma vez que a gente tiver a nova política nacional da atenção básica, a gente vai passar a dialogar do ponto de vista da organização, da engenharia do programa, com a nova Política Nacional da Atenção Básica. Bom, agora a gente tem a pergunta da Alessandra. Como é que será a participação do Conselho de Saúde no processo? Olha, essa é uma pergunta bastante importante. O Conselho de Saúde, no nosso entendimento, ele cumpre um papel fundamental em todo esse processo. Bom, primeiro que o Conselho Municipal de Saúde vai precisar ser informado de que o município aderiu formalmente ao programa e ele vai ficar sabendo, de partida também, quais foram as equipes do município que estão participando do programa. Ao longo do desenvolvimento do programa, a gente está desenvolvendo uma série de estratégias para o acompanhamento, para o monitoramento do programa, tanto do ponto de vista da gestão municipal, quanto do ponto de vista da gestão estadual e da gestão federal. Nós temos uma ideia da constituição de uma sala de situação, onde a gente possa produzir ali relatórios que vão revelando como é que está o avanço e o progresso das equipes participantes do programa e do município no seu todo, considerando os indicadores contratualizados. E no momento em que for feita a verificação em loco dos padrões de qualidade também pactuados e compromissados entre gestores federal, municipal e entre as equipes, essas informações serão de alguma maneira bastante publicizadas. Primeiro porque a gente vai, digamos assim, do ponto de vista da certificação, certificar a equipe, né, apontando que aquela equipe, de acordo com aquilo que nós entendemos que é desejável nesse momento histórico da atenção básica no país, ser implementado na equipe. Então, essa certificação já vai ser, do ponto de vista da publicização, um elemento bastante importante. E o Conselho Municipal de Saúde vai ter condições de, tanto do ponto de vista do acompanhamento do programa, realizar questionamentos e debates a respeito daquilo que está sendo desenvolvido do ponto de vista da oferta de serviço de atenção básica no município. Tanto do ponto de vista das equipes que aderiram ao programa, quanto do ponto de vista das que não aderiram, se a gente pensar que a gente vai ter aí maior margem de comparabilidade a respeito daquilo que está sendo ofertado no município. Então, eu acho que o Conselho ele vai ser fortalecido na medida em que a gente vai ter um número maior e mais qualificado de informações, e também o Conselho vai ser fortalecido na medida em que ele vai ter aí possibilidades de dialogar municiado de informações com maior qualidade e precisão a respeito daquilo que está sendo desenvolvido pelas equipes que aderiram ao programa e da gestão municipal, da rede de atenção básica do município de maneira mais geral. Bom, agora a gente tem aqui uma pergunta do Paulo, né? A política prevê a comparação através de nota numérica por meio de classificação a partir de desvios padrão. Bom, essa metodologia não traz uma dimensão de ranking, em que sempre algumas equipes vão ganhar os seus objetivos. Todas as equipes ganham o incentivo máximo. Estou tentando ler aqui a pergunta.
A ideia é que, eu não sei se eu entendi muito bem, mas a ideia é que se haverá a possibilidade de todas as equipes acessarem o incentivo na medida em que há uma metodologia de comparação a partir de médias e desvio padrão. Olha, do ponto de vista, vamos dizer assim, matemático, numérico, o que o método nos aponta é que nós vamos ter necessariamente equipes nas 4 categorias. Porque na hora que a gente aplica média, nós vamos ter equipes acima e abaixo da média, naturalmente. É visto estritamente matemático. Então, independentemente dos resultados produzidos pelo conjunto das equipes nos estratos, a gente vai ter equipe acima e equipe abaixo da média. Isso significa dizer que, do ponto de vista de processo, independentemente do resultado alcançado, vão ter equipes que vão estar ali na categoria regular ou na categoria insatisfatória. Isso para o primeiro ciclo. Agora, do ponto de vista da progressão do programa, tem uma coisa aqui que merece ser destacada. Depois que as equipes forem avaliadas, estiverem já categorizadas, né, nessas 4 categorias mencionadas, nós vamos assinar com a equipe um novo termo de compromisso, no qual as equipes vão se comprometer com outros indicadores, outros padrões, etc., outros compromissos de maneira geral, considerando o desempenho que ela teve. No segundo ciclo de avaliação externa, a gente vai considerar agora uma dimensão adicional, que eu acho que é fundamental, que além de alcance de indicadores e alcance de padrões de qualidade, o avanço e o progresso dessa equipe em relação a ela mesma. Isso traz a possibilidade de que a gente mitigue um pouco os possíveis efeitos naqueles contextos onde as equipes têm muita dificuldade em avançar do ponto de vista comparativo com outras equipes e assegurando aí que o esforço dela de avançar do ponto de vista daquilo que ela já produzia no primeiro ciclo seja considerado. Então, no segundo ciclo, né, a gente está falando isso aproximadamente entre 2, 6 meses até 1 ano do programa, a gente vai ter aí já a possibilidade das equipes serem reconhecidas pelo seu esforço individualizado, singularizado, de progresso e de melhoria para esses padrões de qualidade e indicadores que vão ser contratualizados. A pergunta da Ellen, considerando aí o fato de que a comparação entre municípios, a classificação das equipes, etc., há uma preocupação com o estímulo à competitividade, sendo que o mais desejável seria que os municípios acho que eu me perdi aqui um pouco na pergunta da Ellen, tá? Seria mais desejável cooperação e solidariedade entre equipes e entre municípios. Como é que esses efeitos de competitividade ou cooperação foram pensados no programa? Bem, nós temos estratégias que vão estimular, de alguma maneira, sim, é verdade, uma certa competitividade, na medida em que as equipes vão ser comparadas entre si, né? E isso vai implicar mais ou menos recursos para o município e no limite para a equipe, naquelas situações em que o gestor municipal optar por fazer alguma contratualização com as suas equipes para poder pagá-las por desempenho ou remunerá-las ou ofertar algumas questões do ponto de vista físico, de equipamento, etc., se as equipes alcançarem, né, esse padrão de qualidade e estiverem naquela categoria de ótimo. Isso certamente vai gerar aí algum tipo, vamos pensar assim, do ponto de vista da competitividade, algum desconforto. Bom, essa é uma dimensão que pode ser mitigada por alguns aspectos, mas ainda assim a gente entende que ela pode ser positiva, né? Porque historicamente, o que acontece? Muitas equipes se esforçam profundamente em ofertar um serviço de qualidade para a população ali do seu território, ao mesmo tempo em que equipes em territórios próximos ou em condições muito semelhantes a essa equipe não se esforçam tanto e acabam produzindo outro tipo de resultado do ponto de vista da saúde da população aí, também do seu território. E se a gente pensar do ponto de vista daquilo que é ofertado para essas equipes, a gente
de maneira geral, não encontra muita diferenciação. E isso gera um certo desestímulo por parte daquelas equipes que estão, os profissionais, né, que estão buscando aperfeiçoar o seu processo de trabalho, se organizar de maneira que atenda melhor as necessidades da sua população, busque formas diversificadas de se qualificar, processo de educação permanente, etc. Isso pode fazer com que essas equipes, né, bastante estimuladas, vamos dizer assim, interessadas em ofertar um serviço de má qualidade, se sintam desestimulados. Então, essa é uma dimensão da competitividade que a gente entende que pode ser tratado como saudável, na medida em que a gente reconhece o esforço daqueles que estão, vamos dizer assim, correndo atrás e buscando ofertar um melhor serviço. Agora, do ponto de vista da solidariedade, nós vamos ofertar também uma série de possibilidades que aumentam também, aumenta a possibilidade de a gente ter parcerias, estabelecer solidariedade, estabelecer trocas, troca de experiência e tal, a partir de métodos relacionados a comunidades de práticas, com cooperação horizontal, para que as equipes possam aí compartilhar bons resultados, que elas possam compartilhar aí experiências exitosas e, portanto, permitir que aquelas experiências que estão sendo bem-sucedidas em determinados espaços possam ser replicadas, reproduzidas ou pelo menos adaptadas para que equipes que estão interessadas, que estão buscando, né, do ponto de vista disso que a gente está falando aqui, aumentar a melhoria do acesso à qualidade da atenção básica. Eu estou falando aqui do ponto de vista estritamente das equipes. Quando a gente pensa do ponto de vista da gestão municipal, a mesma coisa, né? A gente vai possibilitar, do ponto de vista comparativo, que os gestores que se esforçam, que se empenham mais em ofertar um serviço de qualidade para a sua população, sejam reconhecidos, né? Então, vai gerar aí uma competitividade que a gente entende que pode ser muito saudável e, ao mesmo tempo, nós estamos aí dialogando com os gestores e ofertando possibilidades tecnológicas e métodos que vão permitir que as equipes façam essas trocas, que as gestões façam essas trocas, aí num ambiente de cooperação horizontal, num ambiente de solidariedade, num ambiente em que boas práticas possam ser reproduzidas, divulgadas e comunicadas por todo o país. Uma outra pergunta aqui do Rodrigo, né? As bonificações derivadas do componente de qualidade, financiamento do PAB variável, serão direcionadas às equipes que mostraram melhores resultados? Bom, nós não temos, do ponto de vista da gestão federal, como obrigar o gestor municipal a destinar esse recurso do componente de qualidade diretamente à equipe, né? Porque os trabalhadores, os profissionais, eles são contratados pela gestão municipal e as relações de trabalho e também a questão relacionada ao comando único faz com que a gente não possa interferir desse ponto de vista, né, jurídico, das relações. Agora, nós estamos com um diálogo bastante importante com os gestores municipais a respeito da necessidade, né, de, vinculado ao programa de melhoria do acesso à qualidade, os gestores estabelecerem de alguma forma gestão por desempenho no âmbito do município também, né? Então, no limite, nós estamos aí discutindo com os gestores a possibilidade de um recurso vinculado ao PEMAC ser destinado, sim, às equipes que alcançarem os indicadores, os padrões de qualidade que sejam certificadas na categoria ótimo. Agora, isso vai ser um diálogo permanente com os gestores municipais, o produto disso vai ser o diálogo dos profissionais das equipes com gestores, com o Conselho de Saúde, com o Legislativo Municipal e assim por diante. Nós vamos ofertar para os municípios que tiverem interesse em fazer isso, desenhos de como é que isso pode ser organizado. Nós estamos fazendo levantamentos e estudos de municípios que já têm essa experiência, para que a gente possa, inclusive do ponto de vista jurídico, apontar para o gestor municipal quais são os caminhos, os possíveis caminhos que ele pode percorrer para estabelecer gestão por desempenho no seu município. Isso a gente vai certamente encontrar aí uma variedade
enorme de possibilidades, né? Então, acho que cada município vai ter autonomia para desenvolver esse processo. Agora, do ponto de vista do programa, nós vamos estimular isso fortemente, a partir de algumas estratégias. A primeira delas é que, no termo de compromisso com o gestor municipal, a gente vai dialogar sobre a necessidade de, pelo menos, o gestor municipal estabelecer aí uma agenda de discussão e debate a respeito das possibilidades de estabelecimento de pagamento por desempenho das suas equipes. No instrumento de verificação em loco, a gente vai colocar padrões que vão estar vinculados a isso. Então, quer dizer que é um processo de retroalimentação. Quer dizer, os municípios que tiverem desenvolvido processos de pagamento por desempenho vão ter a sua possibilidade de ter um score maior. Quer dizer, esforço de pagamento por desempenho significa maior possibilidade de ser melhor classificado ou melhor avaliado no âmbito do programa, portanto, obter a maior fatia de recursos do componente de qualidade do pato variável. A pergunta aqui do Túlio Franco, né? Como é que será pactuado entre gestor e equipes os indicadores da avaliação de desempenho? Bem, os indicadores e os padrões de qualidade, eles vão ser universais. Então, nós estamos tratando de 49 indicadores, sendo que desses, 24 serão indicadores que comporão a nota final da equipe, portanto, indicadores vinculados ao desempenho e ao pagamento, e 25 indicadores que vão estar vinculados aí às estratégias de monitoramento, porque a gente entende que tem uma série de ações que as equipes precisam e podem fazer, que podem ser pactuadas e que vão gerar aí bons resultados do ponto de vista da melhoria do acesso da qualidade. Então, esses 24 indicadores, ou 49, serão pactuados pela totalidade das equipes que resolverem aderir ao programa. Então, aí não vai ter a possibilidade do gestor municipal e as equipes dialogarem ali e definirem quais são os indicadores que elas querem contratualizar ou não. Uma das regras definidas pelo programa é que todas as equipes, até para que a gente possa ter comparabilidade, né, padrão de comparabilidade, todas as equipes necessariamente deverão contratualizar os mesmos indicadores. E do ponto de vista da verificação em loco dos padrões de qualidade, o instrumento que vai ser aplicado em todo o território nacional será exatamente o mesmo. Ou seja, cada equipe que aderir ao programa desse país, independentemente da região na qual ela se situa, se é norte ou sul, se ela está numa cidade grande ou uma cidade pequena, se ela está numa região rica ou numa região pobre, vai ser o mesmo, o instrumento é o mesmo. O que vai assegurar aí essa equidade na comparação é aquilo que nós já discutimos agora há pouco, que são os extratos para comparação. Quer dizer, as equipes vão ser aí comparadas com outras equipes que estão mais ou menos nas mesmas condições, considerando aí as variáveis socioeconômicas levantadas para a definição desses extratos. Então, essa contratualização equipe-gestor vai ser balizada a partir de uma lista, de uma matriz de indicadores previamente fixada, determinada. Não vai haver aí a possibilidade de negociação nesse sentido. Agora, como eu já mencionei há alguns minutos atrás também, no próximo ciclo e nos ciclos subsequentes, haverá sim a possibilidade da gente aí passar a contratualizar indicadores de maneira mais singularizada. Isso é muito importante. Aí eu reforço a ideia de que, uma vez que a equipe se encontre em uma determinada situação, uma vez que a equipe seja categorizada em algum dos grupos, a gente vai ter condições, a partir do levantamento também dos padrões de qualidade, de entender melhor qual é o contexto daquela equipe, quais são seus limites e possibilidades, e a partir daí fazer uma contratualização mais singularizada, respeitando aí o contexto no qual a equipe se insere. Então, do ponto de vista da contratualização, a gente vai vivenciar esses dois momentos. Um momento em que nós temos um pacote fechado de indicadores e um momento posterior que a gente vai começar a desenhar grupos de indicadores aí associados ao contexto e aos resultados obtidos pelas equipes a partir do seu desempenho nos ciclos anteriores. Pergunta do Fabrício Capanucci.
Então, a partir de quando os gestores municipais poderão manifestar interesse pelo programa? Bom, nós temos o limite do dia 19 de agosto, né? Isso já foi combinado também na CIT, né? Isso inclusive é um dos artigos da portaria, né, que institui o programa, que nós temos 30 dias a partir da data da publicação da portaria para já estar aí com o programa, para que a gente tenha o manual instrutivo do programa e que a gente já possa aí começar a operacionalizá-lo. Então, do ponto de vista prático, na segunda quinzena aí do próximo mês de agosto, o sistema já vai estar liberado para que os gestores municipais e as equipes já possam começar a fazer o processo de adesão. Pergunta do Pedro Tourinho aí. Os recursos que serão destinados ao novo componente de qualidade do pago variável virão de onde? São novos recursos para atenção básica ou é um reordenamento de recursos que já existiu e seria possível financiar se muitas das equipes do país fizerem a adesão? Bem, essa é uma pergunta bastante importante também. A presidenta Dilma, a partir dos diálogos que ela teve com o ministro Padilha, com o secretário Elvésio e com ele, mostrou-se bastante interessada em aumentar os recursos destinados para a atenção básica. Então aí existe um compromisso da atual gestão do governo federal, aí desde a presidenta da República, de ao longo dos próximos anos a gente ir recompondo os recursos que são repassados destinados de investimento de custeio da atenção básica. Então a gente está falando aí de recursos novos. Só que aí a presidenta e a gestão do Ministério concordam amplamente com isso, colocou de maneira muito clara que o aumento desses recursos devem estar vinculados a algum tipo de mecanismo de financiamento por desempenho. Então, a gente inaugura nesse primeiro momento aí, um volume de recursos que são recursos novos, mas do ponto de vista dos próximos anos, esse recurso vai ser cada vez mais crescente, até que a gente consiga, aí, do ponto de vista do médio e longo prazo, a gente consiga ir invertendo a lógica do pagamento pelo credenciamento para o pagamento a partir do alcance de desempenho, ou de resultados. Bom, a segunda pergunta é se a gente tem recursos previstos no orçamento para que um conjunto muito grande de equipes, ou para que todas as equipes, se for o caso, aí no limite, queiram aderir. Não, a resposta é não. Né? Nesse primeiro momento, a gente tem orçamento para 2011 já destinado para o programa, para a adesão de 20% das equipes. A gente está falando aí de um número algo entre 8.000 equipes de atenção básica já para esse primeiro momento, 2011. Para o próximo ano, a gente já tem um orçamento, uma expectativa de adesão de até 50% das equipes. Isso quer dizer, então, que até abril do ano que vem, a gente já tem aí condições financeiras de ter metade das equipes de atenção básica participando do programa. E nos anos seguintes, a gente vai aumentando o volume de recursos, até que no terceiro ou quarto ano a gente tenha condições, se for de interesse das gestões municipais e das equipes de atenção básica, aderirem em sua totalidade ao programa. Bom, então daí gera uma dúvida, né? Se a gente tem limites para adesão, né, como é que a gente vai definir critérios para que não haja aí, digamos assim, uma corrida para adesão de gestores mais bem informados, interessados e com acesso à informação de maneira mais fácil, privilegiada, etc., impedindo aí que outros gestores possam fazer adesão aí num intervalo um pouco maior de tempo. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenhando um modelo em que considera a possibilidade de todos os municípios, se quiserem aderir no primeiro momento, fazerem essa adesão. Então, a gente vai fixar tetos de adesão por município. E aí considerando duas dimensões. A primeira delas é o número de equipes que o município tem. Né? Então, na medida em que vai aumentando o número de equipes que o município possui, vai diminuindo a proporção ou a possibilidade de adesão da equipe. Então, para ficar no exemplo,
né? Isso é uma proposta que a gente também está em discussão com a CIT, né? Acho que vale a pena lembrar isso, né? Como a gente tem um prazo até a segunda quinzena do mês de agosto para definir no manual instrutivo todas essas regras, a gente está escrevendo, dialogando e fazendo as alterações necessárias a partir das considerações dos municípios e dos estados, né? Eu acho que isso é importante lembrar. Então, isso que eu estou descrevendo um pouco aqui para vocês é a proposta que a gente está dialogando, né? Com o Conasems e com o Conas. Então, para ficar no exemplo, é um município que tem poucas equipes, até 2 ou 3 equipes, poderiam aderir à totalidade das equipes, aí 100%. Na medida em que vai aumentando o número de equipes, vai diminuindo aí o percentual de possibilidade do município aderir. O importante é que nenhum município vai ter como teto algo menor do que 20%. Então, na pior das hipóteses, o município vai poder aderir 20% das suas equipes. A outra dimensão é a cobertura da estratégia de saúde da família. Então, a gente está reforçando aí a ideia de que aqueles municípios que tiveram um avanço, um esforço histórico de ampliação da cobertura de saúde da família, vão ter a possibilidade, nesse primeiro momento, ter um maior número de equipes para poder fazer a adesão. Então, a gente cruza esses dois eixos. Quanto maior o número de equipes, ou quanto maior a cobertura de saúde da família, maior a possibilidade de adesão, e quanto menor o número de equipes de atenção básica, também maior a possibilidade de adesão. Então, só para reforçar, até abril do próximo ano a gente tem com a expectativa de poder já ter aí metade das equipes de atenção básica de todo o país já participando do Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica. Agora a gente tem aqui uma pergunta Tia Portela. Em que medida os indicadores se relacionarão com o Pacto pela Saúde? Essa é uma pergunta interessante também, porque a gente já tem aí o hábito de fazer 7 pactuações, uma lista significativa de indicadores, etc. E aí essa sempre é uma angústia dos municípios, porque pode ser que ele tenha que ficar fazendo muitas contratualizações ou pactuações de indicadores diferentes. Isso gera aí um problema do ponto de vista da sua organização, do ponto de vista de como fazer a gestão para alcançar esses indicadores. Então, assim, olha, a gente está preocupado com isso sim, né? A resposta é que haverá de alguma maneira um relacionamento, mas a gente trabalha com algumas limitações em relação a isso. Bom, como é um programa que vai avaliar e categorizar cada equipe, a gente precisa de informações que sejam discriminadas por equipe. Então, essa já é a primeira limitação que nos força, em alguma medida, a utilizar sistema de informação ou uma lista de sistemas de informação bastante reduzida. Esses indicadores eles foram definidos a partir desse critério inicialmente. Ou seja, só é possível a gente contratualizar com a equipe indicadores que nós temos condições de partida de fazer o monitoramento e o acompanhamento individualizado por equipe. Daí, o fato de que nós estamos... essa lista de indicadores está intimamente vinculada ao CIAB. Quer dizer, o CIAB é o sistema de informação que nós temos hoje que nos permite fazer isso que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, ter a garantia de que a gente vai ter informação para qualquer indicador contratualizado por equipe. Bom, alguns desses indicadores reproduzem indicadores que já estavam previstos ali no Pacto pela Saúde. Né? Para ficar num exemplo, é a questão da proporção de gestantes com 7 ou mais consultas pré-natal. Esse é um indicador que já estava ali previsto no pacto e que vai ser reproduzido agora no programa, no PEMAC. Né? Então, agora, nem todos os indicadores que estão no PEMAC agora estão lá no pacto e nem todos os indicadores que lá estavam vão estar aqui no programa por conta dessa limitação que eu estou colocando. Né? Porque tem indicadores que a gente ali não temos condições de poder fazer essa verificação individualizada por equipe. Bom, tem uma pergunta aqui que é feita por várias pessoas. Quem serão os avaliadores e quem contrata? São os estados ou outros entes? Bom, os avaliadores serão, em geral, instituições de ensino e pesquisa que já têm condições de fazer essas avaliações, que têm capacidade
tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista logístico de fazer, né, essa avaliação. Então nós estamos aí num diálogo bastante intenso com universidades federais por todo o país, né, para discutir os limites, as possibilidades, como é que a gente pode avançar no desenvolvimento dessa avaliação externa. E é o próprio Ministério da Saúde que vai realizar essas contratações, né? Uma dimensão importante aqui que merece ser destacada é que o fato da gente estabelecer essas parcerias com as universidades aumenta aí, do ponto de vista da confiabilidade, daquilo que vai ser produzido a partir da avaliação em loco, né, da verificação desses padrões, aumenta aí a possibilidade da gente ter aí uma segurança, uma confiança e uma validade dessas informações, né? A gente dialogou isso muito com o CONAS e com o CONASEMES, de que seria um prejuízo para o programa se o próprio Ministério ou as equipes dos estados ou dos próprios municípios fizessem essa avaliação, essa verificação dos padrões de qualidade, né? Isso poderia implicar uma série de problemas. A gente sabe muito bem que a Constituição do Estado brasileiro, das políticas públicas no Brasil, sofre muito com aspectos da cultura política brasileira que prejudicam a possibilidade de desenvolvimento de ações como essa que a gente está concebendo, né? Basta dizer aí as várias situações onde a gente vê claramente a prática do clientelismo, do patrimonialismo, do particularismo, etc. Então, há aí, por concepção do programa, a necessidade de que esses avaliadores tenham aí uma capacidade de isenção importante. Daí a nossa decisão por optar em contratar instituições de ensino e pesquisa que vão aplicar esses instrumentos de verificação de padrões de qualidade em loco. A pergunta da Karen Sarmento Costa. Bom, está sendo pensada aí a avaliação do acesso a medicamentos na atenção básica? Sim. No instrumento de verificação em loco, existirá um conjunto de padrões de qualidade que vão estar intimamente vinculados à questão do acesso, da oferta de medicamentos. Então, esses padrões estão sendo desenhados e associados a esses padrões existe um conjunto de evidências que vão nos assegurar que aquelas necessidades a respeito do acesso aos medicamentos estão sendo, vamos dizer assim, cumpridas e ofertadas pelas equipes de acordo com o que nós entendemos como sendo desejável nessa dimensão. A pergunta aí da Ana Pichon. Como a contratualização a ser realizada com as equipes de saúde da família no PROESF podem convergir com a contratualização para o PEMAC? Essa é uma pergunta bastante interessante também, porque nós estamos vivendo um momento de reavaliação e redesenho do PROESF, né? A gente está vinculando a contratualização ao PROESF a aspectos que estão já ali presentes no desenho do PEMAC, né? Então, os indicadores, além dos indicadores de cobertura de saúde da família, que vão se manter na contratualização do PROESF, a gente está inserindo indicadores que estão intimamente relacionados às 4 grandes dimensões do PEMAC. Quais sejam a questão do monitoramento e da avaliação, e da autoavaliação sobretudo, da educação permanente e do apoio institucional. Então, essas 4 dimensões que estão ali presentes no desenho do PEMAC já estão sendo pensadas aí a partir de indicadores que vão aí convergir no sentido de que os municípios que fazem parte do PROESF, né, os municípios de grande porte, acima de 100 mil habitantes, possam utilizar os seus recursos destinados ao PROESF para ações vinculadas a essas 4 dimensões. Então, a gente está com essa preocupação. E também do ponto de vista dos estados, né, a gente vai estabelecer uma nova contratualização com os estados no âmbito do PROESF, considerando aí também 4 dimensões, que é a questão do monitoramento e avaliação, da educação permanente, apoio institucional e a necessidade de se pensar o cofinanciamento estadual. Então, a nova contratualização do PROESF com os estados, né, no componente estadual do PROESF, vai estar vinculada aí a indicadores
que se enquadram nessas 4 dimensões. Então a gente está aí com um esforço bastante importante de fazer essa dobradinha aí do PROESF com o PEMAC, aí, na medida que o PROESF tem condições de reforçar a agenda que o PEMAC está trazendo aí de melhoria do acesso à qualidade. Bem, tem outra pergunta aqui do Fabrício Campanucci. Os municípios onde a contratação das equipes Saúde da Família são realizadas por OS também poderão aderir ao programa? Sim, não haverá nenhum tipo de restrição desse ponto de vista, né? Obviamente que a gente entende que a contratação via OS talvez não seja a melhor maneira, mas essa discussão das OS no Brasil é uma discussão importante também, mas que tem trazido aí possibilidades de o aumento da cobertura, o aumento da contratação, etc., dos profissionais para viabilizar em determinados contextos a possibilidade de ampliação da cobertura de saúde da família. Então, a gente tem 2 questões aqui. Uma é que nós entendemos que não é a melhor maneira, né, de se fazer, mas ao mesmo tempo, em determinados contextos, é a forma como os gestores encontraram ali para poder organizar a possibilidade de ampliação da cobertura de atenção básica nos seus municípios. O programa vai trazer, do ponto de vista daquilo que nós entendemos como sendo importante para a melhoria do acesso à qualidade, questões, tanto do ponto de vista dos indicadores quanto do ponto de vista dos padrões de qualidade, que vão estar relacionados aos princípios da atenção básica, né? A gente está falando aí de territorialização, vínculo, acolhimento, a gente está falando aí de necessidade de uma série de questões que vão viabilizar o fortalecimento da atenção básica, e isso não vai necessariamente estar relacionado à forma de contratação dos profissionais. Bom, tem uma outra pergunta aqui também da Emanuele Paulino. Quais as ações previstas para incentivar os estados que não cofinanciam a atenção básica? Bem, o Ministério da Saúde não tem como forçar os estados, naturalmente, a cofinanciar. Na agenda de debate e discussão, nós temos colocado de maneira repetida de que há uma necessidade, tanto do ponto de vista do Ministério da Saúde, recompor o orçamento da atenção básica, né, orçamento do SUS, né, para ser mais correto, né? E quando a gente pensa do ponto de vista da atenção básica, a necessidade da gente ampliar o financiamento da atenção básica, uma vez que a gente entende que ao longo dos últimos anos a gente foi aí perdendo de maneira bastante significativa a nossa capacidade de financiar a atenção básica, aí, deixando nas costas dos municípios a maior parte dos gastos com o desenvolvimento das ações de atenção básica. Então, há um reconhecimento do ponto de vista do Ministério de que nós precisamos sim, e há um comprometimento da atual gestão de que nós vamos fazer isso ao longo dos próximos anos. Já está previsto aí no PPA um aumento progressivo do orçamento para a atenção básica, diminuindo aí o distanciamento entre a atenção básica e a média e alta complexidade do ponto de vista do orçamento. Ao mesmo tempo, nós entendemos que os estados precisam atuar de maneira também precisa estar mais presente, né, nessa questão do financiamento, do cofinanciamento da atenção básica. Nós sabemos que os estados, de maneira diversificada, a gente tem várias realidades também do ponto de vista do cofinanciamento dos estados. Sabemos que tem estados que já têm esforços importantes para poder financiar de maneira contínua e regular os municípios, viabilizando aí a possibilidade dos gestores se organizarem e organizarem a rede de serviço, aumentar a cobertura, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós temos colocado na mesa de negociação que os estados precisam atuar de maneira mais direta nessa questão. Nós estamos aí fazendo um debate de maneira tripartite, também, né? Eu repito, nós não temos como forçar o estado a fazê-lo,
que nós estamos fazendo é um diálogo político, um diálogo técnico, um diálogo no qual aponta aí as necessidades tanto do aumento do financiamento do gestor federal quanto de uma participação mais efetiva dos estados nessa questão. E esse diálogo está bastante avançado, proveitoso. Eu acho que em todos os espaços em que os três entes se encontram, essa questão aparece e os estados, em alguma medida, estão dispostos a fazer essa discussão. Aparece aí a possibilidade do que a gente tem chamado de PABSUS, né? A proposta que nós temos discutido é que o Ministério da Saúde financie 50% daquilo que é custo real das equipes de atenção básica, os estados financiem 25% e os municípios financiem os restantes 25%. Mas esse é um debate que ele vai durar algum tempo, mas de toda maneira vale a pena a gente reforçar aqui essa questão de que está sendo bastante discutida com os três entes, a necessidade da gente reorganizar aí essa questão do financiamento da atenção básica. E do ponto de vista dos incentivos, né, que a gente tem pensado para os estados poderem agir, pelo menos a curto prazo, de maneira mais direta, para apoiar os municípios a desenvolverem as ações relacionadas ao programa, nós estamos aí, como eu já disse agora há pouco, vinculando a contratualização do PROESF a ações de apoio institucional, educação permanente, monitoramento e avaliação, sobretudo para os municípios que aderirem ao PEMAC, aí como a possibilidade dos estados reforçarem o time de atores que estão aí discutindo a necessidade da gente reforçar a atenção básica, qualificar a atenção básica e assim por diante. Uma pergunta, Felipe Proenço, né? A mudança na carga horária discutida na CIT hoje vai ser avaliada? Fico preocupado que o gestor, por verba, inclua equipes sem que elas estejam cientes. É possível que isso ocorra? Olha, é possível se o gestor conseguir falsear o processo de contratualização. O que eu quero dizer? Como o sistema prevê essa dinâmica que eu descrevi, de que o gestor municipal manifesta seu interesse, libera o sistema para que o conjunto de suas equipes possam entrar no sistema, ver quais são os compromissos que ela precisa se comprometer, ver quais são os indicadores que ela irá se comprometer, gerar o termo de compromisso, assinar esse termo de compromisso. E esse termo de compromisso vai ser carregado eletronicamente no sistema para que a gente tenha a segurança de que esse processo, em alguma medida, aconteceu, é uma concepção fundamental do programa, que haja que as equipes tenham aí um papel de protagonista no processo. Não vai ser uma pactuação direta com o gestor, ponto, e o gestor vai ali assinar quais são as equipes que ele quer que faça adesão ou não. A gente está postando essa ideia de que o programa ele vai conseguir ter um sucesso maior na medida em que as equipes de partida entendam que ela deve se comprometer com esses compromissos, com essas ações, indicadores e assim por diante. Então, no limite, pode ser que o gestor vá lá e estabeleça algum mecanismo de constrangimento às suas equipes e induzam elas a fazer uma adesão em um contexto talvez que as equipes não quisessem aderir. Isso pode ser, é possível que aconteça. Isso não tem como a gente prever qual é a situação, o ambiente que isso vai acontecer e tampouco controlar a possibilidade disso acontecer. Aí daí a importância da gente publicizar o máximo possível das informações vinculadas ao programa, para que aí os diversos atores possam jogar aí um papel importante, como o Conselho Municipal de Saúde, assim por diante, para que a gente tenha segurança de que, de fato, o conjunto de atores que estão envolvidos e participando do programa estejam fazendo isso de maneira consciente, comprometida e assim por diante. Ao mesmo tempo, pode ser que o gestor, só por conta do recurso, faça essa adesão de uma maneira descompromissada, sem muita preocupação com o que vai acontecer do ponto de vista do resultado que vai alcançar a partir da avaliação externa. Bom, isso é possível que aconteça. Agora, existe um elemento na estrutura do programa que talvez possa, de alguma maneira, desestimular uma adesão
absolutamente descomprometida. Falando absolutamente porque o compromisso do gestor e da equipe pode ser variável, né? Quer dizer, podem ter equipes e gestores com um grau máximo de comprometimento e podem ter equipes e gestores com um comprometimento importante, mas que poderia ser um pouco maior. Então, isso não é exatamente um problema do ponto de vista do programa. Agora, aqueles que não têm compromisso absolutamente nenhum, significa dizer que aderem ao programa e não alterem absolutamente nada o processo, a organização da atenção básica no município, existe aí um elemento que a gente prevê, né, já aí no texto normativo, né, do programa e na portaria, que, primeiro, o gestor que não fizer a solicitação da avaliação externa, além de perder os 20% dos recursos de incentivo para adesão ao programa, vai ficar impossibilitado de aderir novamente ao programa em um espaço de 2 anos. Então, isso já é um desestímulo importante. O gestor não pode aderir só para acessar os 20%, não fazer nenhum processo, não pedir avaliação externa, depois aderir de novo e manter esses 20% ad eterno. Não, ele vai ter que solicitar avaliação externa, senão a equipe, o gestor, a gestão, o município vai ser descredenciado do programa. Uma outra dimensão é, se o gestor não faz absolutamente nada, certamente, do ponto de vista da avaliação de suas equipes, essas equipes vão estar categorizadas nos grupos mais inferiores, o que significa dizer que o gestor também vai perder esse financiamento vinculado ao programa. Então, aderir ao programa significa, desse ponto de vista, aí, um certo comprometimento em desempenhar ou desenvolver um conjunto de ações que permitirão a verdadeira melhoria do acesso da qualidade da atenção básica no seu município, né? Então, mas aí, enfim, isso tudo que eu estou dizendo aqui não descarta a possibilidade de que sim os municípios, os gestores municipais possam, vamos dizer assim, de maneira descomprometida, aderirem ao programa e realizarem uma ação importante no sentido de mudança. Uma pergunta aqui do Anderson Dias. Como é que o Ministério pensa a relação da TEMAC e a estratégia do apoio institucional? Olha, essa é uma dimensão fundamental do programa, né? Nós entendemos que sem o apoio institucional às equipes, do ponto de vista da gestão municipal, nós vamos ter dificuldades extremas de poder melhorar e alcançar aquilo que a gente está prevendo do ponto de vista do programa. Quando a gente pensa na gestão municipal, é extremamente necessário que a gestão estadual, os COSEMES, as comissões intergestores regionais, façam também aí ofertas de apoio institucional à gestão municipal. E assim por diante, nós entendemos também que o Ministério da Saúde precisa necessariamente ofertar apoio institucional, sobretudo aos estados, né, por conta da nossa capacidade, nosso limite de poder fazer isso, e às regiões de saúde, aos COSEMES e assim por diante. Então, tem todo um desenho que prevê o apoio institucional partindo de todas as esferas de gestão, desde o Ministério da Saúde até a gestão municipal, aí, ofertando apoio institucional às suas equipes. Bom, esse é um compromisso fundamental que o gestor municipal vai assumir. Esse é um dos principais compromissos que o gestor vai assumir. Isso significa dizer ter equipe de apoiadores institucionais, não só ter essa equipe, mas ter uma equipe preparada, qualificada, com condições de oferecer um apoio institucional também de qualidade, no sentido de assegurar que as equipes tenham ali um relacionamento produtivo para o aumento da sua capacidade de intervenção nas questões de saúde no seu território. Então, nós estamos pensando, a pergunta, eu estou falando do ponto de vista mais conceitual, né, da diretriz do programa, e do ponto de vista prático, nós vamos ofertar aí formas, tecnologias, métodos de realização do apoio institucional. Uma delas é que a gente vai publicar um caderno
voltado para a gestão municipal, discutindo conceitos, diretrizes e também formas de organização do apoio institucional às equipes. Então essa é uma estratégia que a gente vai usar, que a gente vai ofertar para todos os municípios que aderirem ao programa, e nós vamos instituir também nos espaços de cooperação horizontal e de comunidades de prática possibilidades de diálogo e troca de experiências, sobretudo experiências exitosas, de instituição de apoio institucional às equipes no âmbito municipal. Mais uma pergunta aqui do Felipe. Não seria importante contemplar em algum momento a avaliação de como está sendo o papel da atenção básica na ordenação e regulação do sistema? Certamente. Mais uma vez, no instrumento de verificação em loco de padrões de qualidade, vão ter dimensões relacionadas a isso. Vão existir padrões e a gente vai verificar evidências que vão estar relacionadas a isso que o Felipe está perguntando aqui. Bom, obviamente que do ponto de vista dos padrões, da possibilidade da gente enxergar que essas coisas estão sendo concretamente realizadas nos municípios, há uma variabilidade imensa. Não há uma só maneira de fazer isso. Existem várias maneiras de fazer, por exemplo, o acolhimento, de fazer o apoio institucional, de fazer a ordenação, a regulação do sistema, etc. Existem várias maneiras. Como é que nós vamos verificar isso? O gestor municipal e as equipes também, no ambiente do sistema de gestão do programa, vai ter a possibilidade de ali informar, a partir de termos de referência que nós vamos colocar no sistema, elas vão ter a possibilidade de informar ali como é que elas desenvolvem essas ações, como é que elas desenvolvem essas práticas. Uma vez que essas ações e práticas estão adequadas, a isso que eu estou chamando aqui de termo de referência, o avaliador externo vai, em loco, verificar se aquilo que a equipe e aquilo que a gestão municipal aponta que está fazendo, de fato, acontece. Então, de maneira objetiva, respondendo a pergunta, sim, nós estamos preocupados com isso e vão existir padrões de qualidade vinculados a essa dimensão. Bom, nós temos aqui 3 perguntas da Maria Turci. Bom, os idealizadores do AMQ sempre acreditaram que utilizá-lo como instrumento de pagamento por desempenho desvirtuaria seu papel. Será elaborado, então, outro instrumento? Sim, nós estamos elaborando. Aí são 2 coisas que eu acho que também vale a pena aqui separar. Existe uma etapa de autoavaliação que as equipes precisam desenvolver, esse é um dos compromissos que as equipes vão assumir nessa segunda etapa, e o apoio institucional vai estar vinculado a isso também, a educação permanente, monitoramento e assim por diante. As equipes precisarão, a partir desse comprometimento que elas vão ter na adesão ao programa, desenvolver ações de autoavaliação. O Ministério da Saúde vai ofertar um instrumento autoavaliativo vinculado ao programa, que são os padrões que vão ser verificados no momento da avaliação externa. Agora, isso não quer dizer que a equipe necessariamente deverá usar aquele instrumento. Obviamente que o uso desse instrumento pode significar algum ganho para a equipe, na medida em que ele vai ali apontando o que é que o programa está afirmando como sendo os padrões desejáveis, etc., que a equipe tem que ter para poder ser bem avaliada. Agora, a equipe pode optar por usar outro instrumento. Às vezes já existe um instrumento bastante desenvolvido, já bastante utilizado e já incorporado pelas equipes, elas podem continuar utilizando. Não vai ter uma obrigatoriedade de usar esse instrumento que o Ministério vai ofertar. E esse instrumento ele é diferente do AMQ. Ele não é igual. Muito embora muitos dos padrões que estão ali no AMQ vão aparecer nesse instrumento também, eles não são absolutamente idênticos. Parte desse instrumento está sendo, sim, fortemente inspirado no AMQ. A equipe que está agora em fase de elaboração desse instrumento tem olhado não só para o AMQ, mas para outros instrumentos também que já foram validados, já foram desenvolvidos tanto no Brasil quanto fora,
né, instrumentos que são utilizados em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, assim por diante. Então, o desenho desse instrumento está sendo referenciado pelo AMQ e outros, mas o AMQ não vai ser um instrumento, digamos, um instrumento autoavaliativo formal do programa, por assim dizer. Ele continua existindo, a estratégia do AMQ continua existindo, e aí a pergunta da Maria Turci é absolutamente correta, porque essa é uma das concepções do AMQ, né? É a adesão voluntária ao uso do AMQ, aquilo que, do ponto de vista pedagógico, a ferramenta pode induzir. Então, o AMQ ele continua, vamos dizer assim, respeitando aqueles princípios que foram utilizados na sua concepção. Esse novo instrumento ele também parte de concepções parecidas, mas por conta da lógica do programa, as equipes já vão, a partir da adesão ao programa, saber que a utilização desse novo instrumento vai potencializar do ponto de vista da sua identificação a respeito daquilo que está sendo colocado como padrão de qualidade, o que ela precisa desenvolver, onde é que ela precisa focar mais do ponto de vista da mudança, do desenvolvimento da troca da sua prática, da mudança do que está sendo desenvolvido, a partir de uma lógica e, obviamente, também pedagógica, de autorreconhecimento, tanto do ponto de vista individual dos profissionais, quanto do ponto de vista de como é que a equipe se organiza e as necessidades que estão vinculadas àquilo que o gestor municipal deve necessariamente ofertar para que a equipe possa desenvolver o seu trabalho a contento. A segunda pergunta da Maria Turci é que na tripartite de junho saiu aí um monte de dinheiro para a UPA, né, urgência, e eles não têm que ter qualidade. Aí ela pergunta, eles não têm que ter qualidade não? Obviamente que sim, eu acho que qualquer serviço ofertado pelo Sistema Único de Saúde deve necessariamente ter qualidade. Né? O Ministério da Saúde está fazendo toda essa discussão, e esse é um mantra do ministro Padilha, né? Ampliação do acesso e melhoria da qualidade de todo o serviço ofertado pelo Ministério. Mas o PEMAC está vinculado às estratégias que vão dar conta, vamos dizer assim, do espaço que a atenção básica deve ocupar na rede de atenção. Então, obviamente que a gente também está pensando nas possibilidades, e aí considerando aí a ideia de ordenamento da rede a partir da atenção primária, a gente está pensando nas possibilidades de verificação de padrões de qualidade que vão estar vinculados a como é que essa rede está estruturada no município e como é que a atenção básica tem condições de assegurar esse ordenamento, né? Essa coordenação do cuidado e assim por diante. Então, sim, Turci, obviamente, o Ministério entende que a UPA, o SAMU e todas as outras estratégias têm que ter qualidade e nós estamos aí discutindo como é que os diversos programas vão ter formas de contratualização similares a essas que a gente está debatendo aqui no âmbito da atenção básica via PEMAC. Do ponto de vista dessa coisa da contratualização, existe aí um esforço também que está vinculado àquilo que saiu da regulamentação da Lei 8080, ou de parte, né, da Lei 8080, que prevê ali contratos organizativos de ação pública com regiões de saúde, que vai necessitar aí contratualização também, que vai gerar aí financiamentos mais globais e menos vinculados a programas específicos que vão estar relacionados a essa dimensão da melhoria do acesso e da qualidade para o conjunto da rede, não só para a atenção básica, mas para o conjunto de toda a rede de saúde das regiões. E a terceira pergunta que a Maria Turci fez a academia tem extrema dificuldade de compreender a saúde da família e a atenção básica. Como é que o Ministério vai balizar as instituições? Enquanto gestor, acho complicado ter meus recursos definidos por externos. Bem,
Os recursos destinados à atenção básica, eles permanecem, tanto quando o PAB fixo quanto o PAB variável, eles permanecem inalterados, né? Os municípios vão permanecer recebendo PAB fixo, os municípios vão permanecer recebendo PAB variável para as equipes de saúde da família e as outras possibilidades, né, os outros componentes do PAB variável, como os NASF, tantas outras, né, que constituem um conjunto do PAB variável. E esse componente de qualidade ele vem para agregar, é um recurso novo, são recursos que vão aumentar a capacidade da gestão municipal de investir em qualidade do seu serviço, na atenção básica, e isso não vai colocar em xeque, digamos, a organização do município naquilo que ele já tem feito, no esforço que ele já tem construído aí ao longo dos últimos anos. Agora, aí eu reforço, né, o porquê que a gente está trabalhando com essa perspectiva e com essa concepção de que os avaliadores externos precisam ter isenção para assegurar a confiabilidade, para assegurar a validade das informações produzidas no processo de avaliação externa. Nós estamos entendendo que se a gestão municipal ou se a gestão estadual, até mesmo o Ministério da Saúde contratando indivíduos que chegam lá como o Ministério da Saúde, fizerem esse processo de avaliação externa para gerar a certificação, pode haver aí um comprometimento do ponto de vista do confundimento de interesses, das questões da cultura política brasileira, que eu já mencionei aqui agora há pouco, né, que a gente conhece muito bem, né, que são as relações patrimonialistas, clientelísticas, particularistas, que podem comprometer muito, né, do outro ponto de vista, a confiabilidade dessas informações, né, porque como vai estar vinculado ao financiamento, a tendência é que se a gente não tiver condições de organizar esse processo de maneira minimamente isenta, com transparência, obviamente, a gente não vai ter a confiança de que aquelas informações são fidedignas e, portanto, a gente teria aí um comprometimento dessa vinculação aí de financiamento por desempenho. Uma pergunta aí da Camila Felski. A avaliação externa será feita de forma periódica e, se sim, qual a periodicidade? Sim, o programa está desenhado para ciclos, para funcionar em ciclos. Fase 1, adesão e contratualização. Fase 2, de desenvolvimento, onde vão ser desenvolvidas as ações de apoio institucional, educação permanente, autoavaliação, monitoramento. Na fase 3, acontece a avaliação externa, que vai ser constituída de desempenho de indicadores, verificação de padrões em loco, satisfação do usuário, avaliação das equipes em relação à rede, serviço e estudo de base populacional. Então, essa é a construção da avaliação externa. Mas só 2 elementos vão ser utilizados para a categorização e classificação das equipes, que é desempenho de indicadores e alcance de padrões de qualidade. Uma vez que as equipes são categorizadas, elas vão para a 4ª fase do programa, que é a fase de recontratualização. Esse momento de recontratualização, ela assume um novo termo de compromisso, com novos indicadores, novos compromissos, padrões de qualidade, etc., singularizados, como eu mencionei também agora há pouco. E daí, no intervalo de 1 ano, a equipe passa aí a desenvolver novamente aí nessa ideia cíclica a fase de desenvolvimento do programa e ela, mais uma vez, aciona o Ministério da Saúde para poder fazer uma nova avaliação externa, que ela pode permanecer na mesma categoria, pode melhorar ou pode piorar e assim sucessivamente. Então a avaliação externa ela vai acontecer na primeira fase, no primeiro ciclo, no intervalo de 6 meses e nos ciclos subsequentes em intervalos de 12 meses. Pergunta do Pedro: como é que será feita a avaliação de satisfação do usuário, que está prevista no processo de avaliação do programa? Bom, a avaliação de satisfação do usuário vai ser feita a partir de uma aplicação de um instrumento em que prevê ali
questões aos usuários a respeito de qual é a percepção que ele tem a respeito do serviço que está sendo ofertado na unidade básica de saúde que ele frequenta, que ele acessa, que ele utiliza. E aí é importante que, além dessa avaliação da satisfação do usuário, a gente vai desenvolver um estudo de base populacional, a partir de uma amostra de cidadãos na área de abrangência das equipes, né, para poder verificar questões relacionadas, por exemplo, ao acesso. Porque a dimensão da satisfação do usuário vai poder captar as pessoas que chegam na unidade básica de saúde, que acessam a equipe de atenção básica, ou que são ou que sofrem algum tipo de intervenção por parte daquela equipe, como visitas domiciliares e assim por diante. Associada à avaliação de satisfação do usuário, a gente vai fazer um estudo de base populacional, coletando uma amostra de cidadãos ali daquela área, para poder fazer uma avaliação do ponto de vista do conjunto da população do território, e não só aquelas pessoas que efetivamente acessam o serviço. Nós temos aqui agora. Não, eu estava aqui acompanhando o pessoal do blog de saúde que o Dilma estava informando. A gente está aí com o tempo esgotando e aí fui convidado a fazer as considerações finais. Bom, primeiro, para mim foi um momento importante a gente poder ter essa conversa aqui, ter esse diálogo, né? Embora não seja uma conversa direta, mas acho que é um diálogo importante para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, porque logo após a publicação da portaria, a gente percebeu que houve aí uma enxurrada de questionamentos, de dúvidas a respeito de como é que se daria concretamente uma série de questões que estão ali previstas no programa. Então, todos os espaços que a gente tem para poder fazer esses esclarecimentos, a gente acha que é extremamente importante. E aí eu fico muito feliz em poder responder a todas essas perguntas. Eu acho que novas perguntas surgirão daqui para frente, né? Algumas das perguntas que foram aqui colocadas, como eu disse, a gente não tem ainda respostas completamente acabadas, porque a gente ainda está em fase de debate e discussão para o delineamento, né, das questões que foram colocadas. Mas eu acho que foi um espaço bastante importante para que a gente pudesse fazer essa troca aí de informações, socializar o máximo de informações possível para que as pessoas, profissionais, gestores e usuários que estão acessando aí o blog Saúde com a Dilma, né, e participando dessa política possam ter, para a gente ter cada vez mais pessoas contribuindo, debatendo e dialogando a respeito do programa. E além disso, eu acho que o programa ele traz uma série de novidades, ele traz uma série de questões que a gente ainda não tem absoluta certeza dos resultados que o programa ia produzir. A gente está partindo aí de uma perspectiva de que esse é um processo que vai ser um processo bastante rico, que certamente a gente vai precisar ao longo do tempo, ao longo da implementação dele, e corrigindo rumos para que a gente chegue lá onde a gente pretende chegar. Mas a gente acredita que o programa vai trazer um salto importante para a melhoria do acesso, da qualidade da atenção básica. A gente está aí numa disputa importante de consolidação, de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, também de fortalecimento da atenção básica. Essa é uma batalha que não é fácil. A gente, do ponto de vista da gestão, o tempo inteiro enfrenta problemas para que isso se consolide da maneira como a gente deseja, da maneira como a gente sonha. E o programa é mais uma possibilidade para isso, é mais uma oferta do Ministério da Saúde, vamos pensar assim, para que a gente possa construir aí essa malha de possibilidades de qualificação da atenção básica. A atenção básica já avançou muito, é preciso reconhecer isso. A saúde da família foi fundamental, importante, continua sendo. E
Cada vez mais a gente precisa reconhecer os avanços e as limitações dos diferentes modelos que nós temos de organização da atenção básica e tentar encontrar aí caminhos que viabilizem o alcance daquilo que nós entendemos como importante, né? Daquilo que está vinculado ao que eu tenho repetido aqui como os princípios da atenção básica. Esses avanços históricos são inegáveis. Nós só podemos estar aqui hoje conversando, dialogando, apresentando um programa como esse, porque nós tivemos um acúmulo fundamental ao longo desses últimos 20 e poucos anos de construção do Sistema Único de Saúde. Talvez até antes, né, para ser mais correto, todo o esforço do movimento da reforma sanitária e tudo mais foi fundamental para que nós tivéssemos a possibilidade de estar aqui nesse momento agora debatendo muito mais a questão da qualificação do que a expansão propriamente dita do serviço, e isso é produto de um acúmulo histórico de todos nós que estamos aí lutando pelo SUS, lutando pela atenção básica. Então, mais uma vez, queria agradecer aí o convite do pessoal do blog Saúde com Dilma. Acho que esse é um espaço riquíssimo, democrático, em que vários atores podem colocar suas ideias, opiniões, sem os clássicos filtros dos meios de comunicação tradicionais. Então, acho que o blog está de parabéns. Eu me senti extremamente lisonjeado quando recebi o convite para poder falar aqui com vocês hoje sobre o programa de melhoria do acesso à qualidade, e espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Para mim foi bastante proveitoso, porque a gente vai sentindo também do ponto de vista de quem está pensando, está formulando o programa, a gente vai sentindo aí quais são as questões, a gente vai sentindo aí onde é que a gente ainda não está conseguindo ser suficientemente claro nas comunicações, desde o texto normativo até os outros textos de comunicação que a gente tem formulado, para ampliar, né, o acesso a essa informação a respeito do programa que se tem aí por todo o país. Então, para mim foi bastante rico, proveitoso. Eu acho que eu saio com essas perguntas salvas aqui para poder fazer debates, reflexões com os colegas gestores que estão também discutindo a formulação do programa e com os demais atores que estão bastante interessados e estão contribuindo aí para que a gente consiga obter sucesso e êxito do programa. Então, muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês e me coloco à disposição para, em outros espaços, a gente poder dialogar, e-mail, contato telefônico, etc., para que vocês possam entrar em contato comigo, com o Ministério da Saúde, com o Departamento de Atenção Básica, para a gente ir esclarecendo outras questões. O meu e-mail é alan, com dois L's, .souza, com S, @saude.gov.br. Se vocês quiserem entrar em contato diretamente para a gente debater, dialogar e tirar mais dúvidas, vocês podem ficar absolutamente à vontade, confortáveis para poder fazer isso. Então, muito obrigado e espero que a gente possa, em algum momento, se encontrar pessoalmente para poder debater e dialogar sobre o programa de melhoria do acesso à qualidade da atenção básica. Boa noite para todo mundo e até a próxima.